Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Vamos para mais uma videoaula e nessa videoaula vamos corrigir algumas atividades. Nós vamos dividir a correção em duas videoaulas, tá? Sendo que nessa primeira nós vamos começar ali na página 43 da apostila. Então pega a sua apostila, abre lá na página 43 e vamos para a correção. Pegaram aí? Abriram? Ok, vamos lá. Primeira atividade. Localize em um planisfério os 10 países que apresentaram maior crescimento no número de emigrantes entre 2010 e 2017. Em quais continentes eles se localizam? Então, pessoal, vocês lembram que eu falei para vocês que se a gente pegasse esse quadrinho aqui, nós conseguiríamos as informações, a resposta, né? E a gente analisando aquele quadro ali da página anterior, da página 42, a gente vai dar um destaque para a Síria, que fica na Ásia, né, pessoal? Na região do Oriente Médio, oeste da Ásia. E todos os demais países ficam no continente africano, ok? Tranquilo aí? Essa é a resposta da 1. A 2. Localize os 10 países que hospedavam maior quantidade de imigrantes internacionais em 2015, no planisfério da regionalização do espaço mundial, presente na página 21. Em quais regiões eles se localizam? Então, a gente analisando esse planisfério aqui, ó, pessoal. Ok? Mais esse quadrinho aqui dos países, ó, esse quadrinho aqui dos países com maior número de imigrantes, no caso ali 2015, a gente já consegue ter noção e começa a entender aqui a resposta. Quando a gente olha tanto o planisfério quanto esse quadro aqui, a gente vê que a maioria se situa, tá, entre países denominados desenvolvidos, tá? Aí, aqui no continente americano, mais precisamente da América do Norte, a gente vai dar o destaque para os Estados Unidos e Canadá. Na Europa, diversos países, né? Alemanha, França, Itália, Espanha, diversos países. Na Oceania, a gente pega Austrália e Nova Zelândia. Na Ásia, Japão, Coreia do Sul, Singapura, ok? Então, diversos países aí desenvolvidos em várias regiões, mais precisamente no continente americano, América do Norte, na Europa, diversos países, ok? Na Oceania, Austrália e Nova Zelândia, e na Ásia, ali como eu citei alguns, né, como Japão, Coreia do Sul, Singapura, ok? Tranquilo aí? Beleza, vamos lá, pessoal. 3. A análise que você realizou nos planisférios com base nos gráficos para responder às questões anteriores revela uma forte relação existente entre duas das regiões no mundo estipuladas pela ONU, conforme o mapa da página 21, aquele planisfério da página 21. Quais regiões são essas e que relação você pôde perceber entre elas? Pessoal, quais regiões? As regiões onde ficam os países mais desenvolvidos economicamente, ok? A relação ali, claro que partindo das regiões mais pobres, e aí a gente vai dar destaque para a África subsaariana, ok? Para os países desenvolvidos, os países mais ricos. Ok aí? Tranquilo? Beleza, vamos lá. Vamos lá na página 21 do CA. Página 21 do CA. Vamos lá? Abriram aí? De acordo com o relatório da ONU, em 2017, o número de migrantes internacionais alcançou 258 milhões de pessoas. Desses, mais de 65 milhões são refugiados ou deslocados internos. A respeito desse tema, responda. Qual a principal diferença no tipo de migração que envolve os refugiados, deslocados internos, dos demais migrantes? Pessoal, aí é bem simples da gente entender, né? A principal diferença está no fato de que tanto os deslocados internos quanto os refugiados, tá? Eles migram em razão de suas vidas ali estarem ameaçados no local de origem, ou seja, muitas vezes estão correndo risco de morte, então por isso tem que sair. Tanto os refugiados quanto os deslocados internos saem por motivos muito semelhantes, ok? Tranquilo? A 2. Analise as tabelas e o gráfico a seguir referentes aos países que mais recebem imigrantes e os países que tiveram maior acréscimo de emigrantes. Ó,
os dois quadrinhos aqui, né, pessoal? Aqui imigrantes, aqui imigrantes. A gente analisando, a gente já consegue ir para letra A ali e dar a resposta. Ela faz a seguinte pergunta: que característica econômica comum há na maioria dos 10 países que mais têm imigrantes? Se você olhar nesse quadrinho, pessoal, você vai ver que quase todos os países são desenvolvidos, tá? Essa é a característica econômica comum, com exceção da Rússia, da Arábia Saudita e do Emirados Árabes Unidos, tá? Ok? Então, com exceção da Rússia, da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos, ok? Beleza? B. Embora a região do Oriente Médio seja uma das maiores emissoras de imigrantes, 2 entre os 10 países que mais têm imigrantes são dessa região. Quais são esses países? Discuta com os colegas os motivos pelos quais esses países têm e recebem tantos imigrantes e, sob a orientação do professor, registre as principais conclusões obtidas pela turma. Apesar do Oriente Médio ter um número enorme de imigrantes, tem 2 países ali no Oriente Médio que recebem muitos imigrantes, tá? Ok? Quais são eles? Os 2 que a gente viu no quadro ali, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, ok? Agora, por que eles recebem tantos imigrantes, pessoal? Por quê? Escassez de mão de obra, ok? Eles precisam de uma demanda grande para a prospecção de petróleo. Outra coisa, principalmente a mão de obra vai para infraestrutura do país, construção de rodovias, prédios e etc, tá? E esses imigrantes que chegam lá, eles vêm, tá, em maior número de países no próprio Oriente Médio e também da Índia e Bangladesh, ok? Tranquilo aí? Beleza, vamos lá. Página 22, pessoal. Letra C. Em que regiões do mundo se situam os países que vêm apresentando o maior crescimento no número de emigrantes, ou seja, saindo, no decorrer da década de 2010? A gente vai dar destaque, como a gente viu, principalmente ali no Oriente Médio, Síria, mais precisamente, né? E os países na África ou da África subsaariana. Ok? Tranquilo? 3. Na lista dos países que mais tiveram aumento no número de emigrantes, há um país africano com laços linguísticos com o Brasil. Qual é esse país? Letra A. Qual é esse país? Então a gente volta nesse quadrinho aqui e a gente vai achar São Tomé e Príncipe. Ok? Tranquilo? Foi o país que vocês acharam aí? Beleza, muito bem. Letra B. Qual foi o acréscimo de imigração entre 2010 e 2017 nesse país? Se a gente olhar lá, gente, olha aqui, 167%, tá? Número elevadíssimo, né? Ok? E letra C, na sua opinião, para que destino tem ido a maior parte desses migrantes? Por quê? Pessoal, a maior parte se desloca para Portugal, tá? Agora, por quê? Facilidade com a língua, mesma língua, né? O mesmo idioma, ok? E também pelo fato de Portugal ser uma porta de entrada na Europa, ok? Que vai levá-los aí a terem melhores oportunidades, tá bom? Tranquilo aí? Vamos lá. 4. De que forma os meios de comunicação atuais contribuem para o crescimento dos fluxos internacionais de migração, pessoal? É bem simples a gente responder também essa aqui. A expansão dos meios de comunicação, principalmente das mídias digitais, tá? Tem possibilitado aí a maior divulgação de informações diversas sobre esses países na qual eles querem ir, tá? E até mesmo informações de como eles têm mais facilidade de acesso, tá, a esses países, ok? Tranquilo aí? Beleza, muito bem. Vamos lá, leia o texto a seguir e responda. Na segunda metade do século XIX, durante o período imperial, houve um grande fluxo de imigrantes para o Brasil, sobretudo de europeus, e um pouco mais tarde asiáticos. Nas primeiras décadas
de país independente, a proporção de imigrantes estrangeiros no Brasil era relativamente grande. Na atualidade, apenas 0,3% do total de habitantes do país, cerca de 750 mil pessoas, são imigrantes. A título de comparação, no Canadá, de cada 5 habitantes, 1 é imigrante. Presta atenção, que razões você destacaria para essa diferença da proporção de imigrantes no Brasil entre o final do século XIX e a atualidade? Pessoal, século XIX, o governo imperial incentivou, no caso, o povoamento do centro-sul do Brasil, ok? Enquanto isso, várias regiões na Europa estavam passando por crises políticas e econômicas, e até mesmo o número de desemprego por causa da revolução agrícola e industrial era muito grande. Então, isso também foi um dos motivos que incentivou os europeus a virem para cá, ok? Hoje, na atualidade, pessoal, o Brasil não é um país com atrativos, oportunidades, no caso, para a população migrante mundial, ok? Então, século XIX, governo imperial, incentivo para o povoamento centro-sul do Brasil, mais crises políticas e econômicas em várias regiões da Europa. Além disso, também ali o desemprego, tá? Na Europa, por causa da Revolução Agrícola e Industrial, incentivou para que muitos europeus viessem para cá. Hoje, atualidade, o Brasil não é um país característico, no caso ali, de oportunidades para os migrantes ou a migração ou população de imigrantes mundial, ok? Beleza aí, pessoal? Então, próxima videoaula a gente continua ali na página 23 e 24 do CA. Um abração para vocês. Até!